Se você está pensando em mudar para Portugal, na oportunidade de buscar trabalho, nesta aula eu vou te mostrar todo o procedimento e tirar as principais dúvidas sobre o visto de procura de trabalho. Eu sou Patrícia Cardoso, sou advogada em Portugal, trabalho com imigração e nesta aula eu vou te ajudar a solicitar e ter sucesso no seu visto de procura de trabalho. Bora lá? Primeiramente, o que é o visto de procura de trabalho? Nada mais, nada menos do que é a permissão para você entrar em Portugal e buscar a oportunidade de trabalho já em território português. Então, você vai ter o período de 120 dias para conquistar um contrato de trabalho, mas podemos também alargar esse período para mais 60 dias. Ou seja, você no total tem um período de 180 dias para conquistar um trabalho, para conseguir um contrato de trabalho e assim solicitar sua autorização de residência e residir de forma regular em Portugal. Antes de nós entrarmos no processo, eu vou começar a esclarecer alguns pontos que eu noto que as pessoas têm muita dúvida com relação ao visto de procura de trabalho. Uma dúvida comum que eu percebo que as pessoas têm é sobre você ter um emprego antes de ir para Portugal. Não, isso não é uma exigência deste visto. Essa é a peculiaridade do visto de procura de trabalho, pois lhe permite que você vá buscar trabalho já em território português. Uma outra dúvida que eu também vejo muita gente questionar é sobre o valor que você precisa comprovar. O visto de procura de trabalho, você tem que comprovar 3 salários mínimos portugueses em uma conta corrente. Pode ser conta brasileira ou conta bancária, não importa. Você tem que comprovar que esse dinheiro é seu, de 3 salários mínimos portugueses, que equivale mais ou menos em real, no ano de 2024, a 15 mil reais. Pois o salário mínimo português atualmente está valendo 820 euros. E esclarecendo esses pontos muito importantes, vamos agora entrar num processo simplificado, tá bom? De como fazer para solicitar o visto de procura de trabalho. O primeiro ponto é você entender os documentos que você vai precisar para solicitar o visto. Isso é um requisito fundamental. Quais documentos eu preciso ter para solicitar o visto de procura de trabalho? Primeiro, passaporte. Se você ainda não tem passaporte, já comece a providenciar. Se você já tem, ótimo, só verifique a validade do seu passaporte. Eu sempre recomendo 6 meses a 1 ano a validade para você solicitar o visto. Quanto mais, melhor. Então, quais são os documentos principais? O passaporte, foto 3x4, fundo branco, seguro-saúde, reserva de passagem aérea, ida e volta, comprovante financeiro, seus extratos bancários, comprovante de alojamento, ou mesmo um termo de responsabilidade, se você tem algum conhecido em Portugal que tenha autorização de residência ou mesmo seja um cidadão português, pode lhe fornecer esse termo de responsabilidade, certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal, o formulário do visto todo preenchido e assinado de caneta preta, uma carta de intenção e o formulário do IEFP. Pronto! Organizou todos esses documentos, estão ok, todos preenchidos, organizados, assinados, colocado numa ordem conforme o checklist da VFS, você vai agora pagar as taxas para a solicitação do visto. Quais são essas taxas, Patrícia? Essas taxas você vai encontrar no site da VFS. É sempre bom você ir acompanhando em tempo real, porque sempre existe uma reformulação dos preços, ou seja, devido à cotação do euro, pode oscilar. Então, eu sempre recomendo deixar para olhar os valores da taxa no site da VFS próximo de enviar o seu visto, de fazer os pagamentos, porque pode ter alteração de valor e isso pode comprometer a sua solicitação. Pronto, pagamento organizado, taxas pagas, você vai pegar um envelope. Uma dica a mais para você, compre aqueles envelopes que são plastificados do correio, pois sempre um cuidado a mais é bem-vindo, certo? Você vai pegar o envelope, colocar os documentos, você vai pegar esse envelope e vai enviar para a VFS da competência territorial do seu estado. Nesta aula eu estou falando do processo simplificado da solicitação do visto de procura de trabalho que vai ser remetido à VFS. Pois existe também uma outra possibilidade de fazer a solicitação do visto, que é pelo site do eVisa. Mas isso é para uma outra aula futura, onde eu vou explicar como fazer também através do site da eVisa. Nesta aula, vamos focar mais de como se organizar para enviar para a VFS. Documentos organizados, pagamentos das taxas. Coloque todos os documentos no envelope plástico, não esquecendo de imprimir todos os comprovantes de pagamentos e colocar junto dentro do envelope e especificar a caneta
Aquele pagamento se refere ao quê? O correio enviou para a VFS e agora? Quanto tempo vai demorar para eu receber o meu pedido de visto? A minha solicitação de visto com o meu passaporte na minha casa? Bom, normalmente é uma média de até 90 dias. Mas nós temos acompanhado recentemente que, devido à grande demanda das solicitações, tem demorado um pouco mais. Uma média de até 120 dias. Claro, tem pessoas que conseguem 40, 45, 90, mas nós estamos acompanhando, neste ano de 2024, uma média de até 120 dias, a depender da VFS que você encaminhou a sua solicitação. Então, vocês começaram a entender que é um processo simplificado, mas é burocrático. Precisa de preenchimentos corretos de formulário, uma carta de intenção bem elaborada, o pagamento adequado. Com organização, você consegue fazer tranquilamente a sua solicitação de visto de procura de trabalho. Mas agora eu vou responder algumas perguntas que talvez seja a sua dúvida ou de um conhecido, um amigo, um familiar que também tem sobre visto de procura de trabalho. Uma dúvida muito comum que eu tenho recebido é sobre quais documentos devem ser apostilados e o que é a apostila diária. O único documento que precisa ser apostilado para este visto é a certidão de antecedentes criminais. Você vai fazer pela internet, vai validar, imprimir e ir no cartório de notas da sua cidade. Se você tem dúvida quais são os cartórios, você consegue buscar no site do CNJ. Lá você consegue visualizar quais são os cartórios que fazem o apostilamento diário. E o que é o apostilamento diário? Eu vou falar de uma forma bem simplificada mesmo, só para compreensão de vocês. O apostilamento de AIA é uma legalização de um documento para ele ser aceito internacionalmente. Então, é uma validação que aquele documento vai ser aceito em Portugal, vai ser aceito na Alemanha, dos países que são consignatários dessa convenção. Outra dúvida que eu recebi foi: o meu visto ele pode ser recusado? Quais são os motivos? Pode sim, infelizmente. Já aconteceu sim vistos que podem ser recusados. Quais são os casos? Você não conseguir comprovar os recursos financeiros adequados. Eu já vi casos em que a pessoa faz até uma reserva de um hotel num valor acima do que ela comprovou financeiramente. Então tem que ter esse cuidado. Documentação incompleta, preenchimento equivocado do formulário. Então, sim, existem possibilidades em que seu visto pode ser recusado, mas há formas de como evitar esse tipo de transtorno. E a campeã de dúvidas é a seguinte: eu posso levar meu filho comigo com visto de procura de trabalho? Eu posso levar meu marido, minha esposa, meu familiar com visto de procura de trabalho? Infelizmente, este é o único visto que não possibilita o visto de acompanhamento familiar. Neste visto você não pode levar, mas isso não impede de que você, quando conquistar o seu contrato de trabalho, conseguir a sua autorização de residência, fazer o reagrupamento familiar. Não tem problema nenhum. Há uma grande outra questão que eu vejo muito em relação ao visto de procura de trabalho, são casais. Eles têm a dúvida com relação aos comprovantes bancários. Então, atenção, o comprovante bancário tem que estar no seu nome, o dinheiro tem que ser seu, tem que comprovar a sua subsistência. São solicitações de vistos independentes. Cada um tem que fazer em um envelope separado e enviar. Não pode fazer junto. Não pode colocar os documentos dos formulários tudo no mesmo envelope. No caso, para um companheiro ou para companheira. Espero que estejam gostando, mas ainda tem algumas coisas que eu preciso dizer. Algumas dicas para você que vai fazer a solicitação do visto sozinho, para não cometer erros. Pois acabamos percebendo que existem alguns erros que são frequentes. Então, guarda essa dica aí. Comprovação de recursos. É extremamente importante você comprovar, no mínimo, o que estão pedindo para o visto de procura de trabalho, que são os 3 meses do salário mínimo português. Não adianta você comprovar menos. Isso aí, na hora, cai em exigência. Por quê? Cada visto, ele tem uma peculiaridade. Um ponto importante do visto. O visto de procura de trabalho, ele tem esse ponto-chave. É você conseguir comprovar que tem esse valor em conta bancária. E que esse valor vai lhe permitir que você busque trabalho em Portugal sem passar necessidade. É um meio de subsistência que você tem para lhe ajudar a fazer toda essa busca. Uma outra dica que eu dou para você: não faça uma carta de intenção com poucas informações. Você precisa se apresentar na carta de intenção. Quais são os seus objetivos com Portugal, as suas intenções nesse país, o que você pode agregar. Então, faça uma carta de intenção robusta, uma carta de intenção realmente tentando mostrar quem você é.
O consulado ele precisa saber quem está entrando no país. O que você pode oferecer para Portugal? E nesse conjunto de dicas, a minha última dica: tenha cuidado na documentação. Faça uma revisão antes de enviar para a VFS. Verifique se ele foi apostilado no caso da certidão de antecedentes criminais. E uma outra coisa, deixe esse documento por último. Faça a emissão dele por último, depois que você conseguir organizar todos os documentos, porque ele tem que ser enviado estando no prazo de no máximo 30 dias. Deixe a certidão por último. Então, não vacile com a documentação. Essa dica também é muito importante. Verifique, olhe a ordem que o checklist sugere. Pesquise o mercado de trabalho da cidade que você pretende morar. Veja as possibilidades de trabalho, mesmo ainda estando no Brasil. Familiarize com o local. Veja se a sua profissão vai ser bem absorvida. Ou mesmo se você pretende mudar de profissão, verifique as opções que o mercado vai lhe dar. Mais uma coisa muito importante: se você quer ir além e garantir que está fazendo tudo de forma correta, eu fiz um e-book bem completo, bem explicado, com passo a passo da solicitação do visto de procura de trabalho. Nele você vai encontrar informações, documentos e formulários e muito mais. Clique no link abaixo ou no link da minha bio. Não perca tempo e facilite a sua solicitação do visto de procura de trabalho. Obrigada por ter assistido até aqui a nossa aula. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, pois nós vamos trazer muito mais conteúdo sobre a imigração para Portugal, também como os outros vistos. E lembre-se, se você quer um passo a passo simplificado, completo e com todas as etapas bem detalhadas, o e-book está esperando por você. Até a próxima!